Oiê, tudo bem? Hoje eu vim falar de não um, mas dois livros do mesmo autor. Um que eu fiquei apaixonado, eu não li ele na versão física, mas eu li na versão digital, no e-book, né? No Kindle. Mas antes vamos começar com esse aqui, ó. O Processo, de Franz Kafka. E uma vez tivemos um ministro da Educação que chamou o cara de kafta, aquilo que a gente come. Enfim. Bom, apesar do livro ser lindíssimo, né, maravilhoso, como sempre, vocês já sabem, eu li, ele não é muito grande, ele tem 181 páginas. Tá aqui para provar para você, não sei se focou, mas tá aqui, tá? Uma das coisas que me deixou um pouco, não é chateado, mas assim, que me cansou um pouco, é que é característica do autor escrever em parágrafos intermináveis. Dá uma olhada aí nesse aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai falar, ah, mas Evandro, é uma página só. Não, filho, são todas... Ah, aqui é um desenho, né? Mas todas as páginas que você conseguir ver, aí focou, elas são intermináveis. É um parágrafo do começo ao fim do capítulo. E capítulos enormes. Não tem um diálogo, não tem absolutamente nada. Mas enfim, ainda bem que tem alguns desenhinhos para distrair a gente, como esse aqui, por exemplo. Olha que bonitinho. A edição é primorosa. Mas confesso que assim, eu já tinha lido o outro livro dele, né? A Metamorfose. Esse aqui é a contracapa, o fundo do livro. E eu gostei muito. Só que quando eu fui ler o Processo, eu juro que eu fiquei chateado, porque você chega no final do livro e o livro não tem final. Eu não quero te desencorajar a ler, eu acho que cada um tem uma experiência. Aí eu pedi, para variar, né? Para as IAs fazerem um resuminho e assim. Narra a história de Joseph Kafka, um bancário preso e processado sem saber o motivo ou quem o acusa. Em meio a um labirinto burocrático e absurdo, K tenta defender-se, mas é gradualmente destruído por um sistema judicial opaco e irracional, sendo executado no final sem nunca conhecer sua culpa. Qualquer semelhança, né, com o que acontece com o nosso sistema judiciário e com a nossa justiça, a nossa, eu digo, do mundo, não é mera coincidência, tá? O absurdo, pontos-chave, né? K é preso no seu 30º aniversário por inspetores misteriosos, mas continua sua vida normal enquanto aguarda um processo incompreensível. A burocracia, o tribunal opera em locais obscuros, com regras ilógicas, petições perdidas e funcionários corruptos, ilustrando a desumanização. Pois é. A obra retrata a angústia do indivíduo moderno, perdido em instituições opressoras. O crime nunca é revelado, sugerindo que a culpa é existencial ou inerente ao sistema. Talvez é por isso que realmente não tem fim, né? Esse trem não tem fim. A obra é uma crítica ao totalitarismo, à burocracia e ao funcionamento cego da lei, antecipando o clima de insegurança do século XX. É um clássico da literatura moderna que simboliza a importância do ser humano diante de forças inexplicáveis. E realmente é estranho, porque a gente termina com um gosto de... E aí? Não vai ser resolvido? Por que ele está sendo processado? Por que ele está sendo preso? Na verdade, ele é exterminado. E, para a gente, leitor, talvez isso é uma característica do próprio Kafka, que gostava de criticava o sistema, né? Questionava o sistema, de não ter fim e a gente não descobrir absolutamente nada. Quem é que prendeu? Por que prendeu? Por que ele sofreu esse processo? Por que esse processo é burocrático? Ele vai para cada lugar esquisito, que é parece que um condomínio, um muquifo, sei lá o quê, que tem pessoas que estão lá para julgá-lo, mas ninguém fala julgá-lo do quê. E a gente espera que o livro termine, né,
você sabendo desses motivos, e acontece que termina e você não sabe. E isso me deixou frustrado, porque eu gosto de coisas com começo, meio e fim. Talvez porque eu sou autista, que eu tenho, como é que chama? Uma rigidez cognitiva e que eu preciso de um final. E não veio. Enfim, então isso eu fiquei frustrado. Agora, este bonitinho aqui, A Metamorfose, também dele, eu li antes, este livro aqui está intacto, tá? Ele é pequenininho, super rápido de ler, 127 páginas, mas esse aqui pelo menos ele é... E aqui ele está em versão, na verdade é metade disso, ele é pequenininho mesmo, porque aqui está em português, mas aqui está em alemão, a língua dele. E aí, este livro aqui é mais interessante porque é como George Orwell costumava fazer, né, a Revolução dos Bichos, por exemplo, é uma crítica social, crítica à sociedade em si, como ela é organizada e como funciona, como trata o trabalhador como máquina. Nós estamos vivendo aí, agora ficando escrachado, né? Quem é a favor do trabalhador, quem é a favor do sistema que escraviza ainda o trabalhador numa escala 6:1 ou 7:0, enquanto os que fazem lei têm a escala 2:5, 1:6, ou no máximo 3, trabalha 3 dias da semana, mas querem que o trabalhador trabalhe 6 dias por semana e não tenha tempo de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua família, de ter um momento de lazer. Aí a gente está vendo, neste momento, agora é fevereiro de 2026, estamos vendo os editoriais mais malucos possíveis, de Folha, Estadão e outros jornalões, e também da mídia em geral, dizendo assim, que vai dar muito prejuízo, vai dar muito problema, o que o trabalhador vai fazer com o tempo livre? Ele não sabe. Tem deputado falando, para que o trabalhador quer mais tempo livre? O cara que trabalha uma vez por semana está perguntando o que o trabalhador que trabalha 6 dias na semana vai fazer com um dia a mais, né? Obviamente que ele está trabalhando para o sistema, e este livro aqui, ele traz o sistema. Vou ler um resumo. Esse livro é de 1915, de Franz Kafka, né? Eu tô batendo aqui porque eu preciso ver a câmera, para ver se eu mostro alguma coisa para vocês. Ela fica fechando o tempo todo. Agora está aberto. Narra a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que sustenta a sua família e certo dia acorda transformado em um inseto gigante. É muito doida a história, mas você vai entendendo o porquê, né? Vira de fantástico para fazer muito sentido. Incapaz de trabalhar, ele passa a ser visto como um peso e um monstro, vivendo isolado e sofrendo a rejeição dos pais e da irmã. A obra aborda a desumanização, o isolamento e o valor do indivíduo focado na utilidade econômica, culminando na sua morte solitária e o alívio de sua família. Ou seja, enquanto você é útil economicamente, dá lucro para o sistema, para a empresa que você trabalha, para a sua família. Nossa, você é super venerado. A partir do momento que você não é mais útil, ou seja, ele acordou um inseto gigante, e aí não dava mais lucro para a família, não sustentava mais a família, e aí você vai percebendo no livro que a própria família o começa a rejeitar. Gregor acorda convertido em um inseto, frequentemente interpretado como uma barata ou besouro. O que era um amor familiar transforma-se em desprezo e nojo, especialmente por conta do pai, enquanto a irmã, inicialmente cuidadosa, passa a vê-lo como um obstáculo. Gregor, então, é trancado em seu quarto, degradando-se física e mentalmente, enquanto sua família precisa trabalhar para sobreviver sem sua ajuda. E isso eles não faziam. E é uma crítica social, porque reflete sobre a desumanização no ambiente de trabalho e a fragilidade dos laços familiares baseados na utilidade financeira, que a gente sabe muito bem, né? E depois da morte de Gregor, sua família sente alívio e otimismo, evidenciando a completa anulação de sua existência. Então, assim, este livro é uma pérola. Você tem que ler para entender que em 1915 isso aqui foi escrito e até hoje ele continua relevante
ele continua absurdamente significativo nos dias de hoje, porque não mudou nada. E a gente está vendo agora essa luta pela escala, né? Para virar 5x2, ou seja, você trabalha 5 dias na semana e 2 descansa. O tanto de gente que se opõe do jeito que se opuseram na época quando acabou a escravidão, que todo mundo ia falir. No mesmo época que quando se colocou, né, instituiu férias, que desperdício, o que vai fazer? 30 dias, o que vai fazer com esse tempo todo à toa? A pessoa vai entrar em depressão. Do mesmo jeito, quando falou sobre 13º, nossa, vai falir todas as empresas. Então, nós estamos vendo a história sendo construída hoje e se você quiser entender melhor essa história, você lê este livrinho aqui, tá bom? Fica aí minhas dicas de hoje. Beijo, tchau!